Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E também pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. Este programa, você já sabe, chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui a professora Gislane Fusco Fares. Professora Gislane Fusco Fares, ela é de Catanduva, onde fez o seu colegial, depois cursou medicina na Faculdade de Medicina São José do Rio Preto, hoje ela é docente do Departamento de Clínica Médica e é uma profissional ímpar, porque ela tem uma experiência vasta na atuação médica, além de gestão. E ela exerce várias funções na nossa instituição, mas eu vou começar perguntando, Gislane, você decidiu ser médica porque você vem tradicionalmente de alguma família médica? Não, eu fui a primeira médica da minha família, tanto por parte materna quanto paterna, não tinha nenhum médico, e foi uma sugestão do meu pai mesmo, eu era muito nova, e na época, então, de decidir a profissão, eu sempre fui muito bem na escola, e ele me disse, né, que gostaria muito que eu fosse médica. Então eu atendi esse pedido dele e adorei a profissão maravilhosa. Você passava em tua cabeça outra coisa? Porque eu tenho um amigo que ele disse que Deus faz tudo errado, né? Porque a gente pode tomar decisões mais difíceis quando você é mais jovem, né? Pois é, na época eu gostava muito de matemática. Minha irmã escolheu a carreira de matemática. Antes de mim, a minha irmã mais velha. Então, eu me lembro que eu, na época, fiquei muito tentada a fazer alguma coisa ligada em matemática. Mas, aí, por sugestão dele, eu vi que ele realmente... Meu pai sempre gostou de... Eu acho que ele gostaria de ter sido médico. Então, dessa maneira, eu comecei a fazer o curso e gostei. Você passou no primeiro vestibular? Passei no primeiro, com 17 anos. Na época, a gente fazia o cursinho junto com o terceiro colegial. Estudava o terceiro de manhã, cursinho à noite, e aí eu passei em Rio Preto. Você passou e você mudou para São José do Rio Preto. E foi morar onde? Foi morar em República? Não, meu pai na época não deixou, eu fui morar com um tio. Fiquei morando 2 anos com um tio, aí depois eu fui para uma pensão, eu era muito nova, eu acho que ele se preocupou muito com isso. E depois eu fui para uma república, eu estava no 4º ano, só que eu pude montar uma república. Foi aos poucos, Tá. Mas teve muito impacto, Gislane, nessa época, nós devemos estar falando de 30 anos, 40 anos atrás. O impacto foi muito grande, sair de Catanduva para morar em Rio Preto? Então, é até engraçado, né? Porque são cidades próximas, eu conhecia bastante Rio Preto, eu vinha sempre para Rio Preto. Mas o fato de eu não conhecer ninguém, então eu entrei numa escola de medicina muito nova, não conhecia nenhuma pessoa. Então realmente foi difícil assim para mim. Mas aos poucos eu me adaptei, eu acho que foi tudo bem. Qual foi a tua turma? Foi a 9ª turma, o nome da turma? Isso, a 9ª turma. Foi a 9ª turma, Eu me formei em 81, eu entrei em 1976. Quem da tua turma ficou como docente na instituição? Foram poucos. Foi o Mesquita, o doutor Mesquita, que é urologista, o Luiz Domingos Fornitano, que é o Bandeira, que ficou como cardio, e eu. E os outros estão aí espalhados pelo Brasil. Nessa trajetória tua, até se formar, você tem pós-graduação, tem mestrado. Durante a tua formação de graduação, Gislane, quais foram as especialidades que vieram em tua cabeça? Então, quando eu terminei a residência, eu tinha resolvido fazer endocrinologia. Então, foi a minha escolha. Nessa época, o Hospital de Base não tinha nenhum serviço de especialidade clínica, não tinha nenhum, não tinha nefro, nem cardio, nem endócrino, não tinha nenhum. Então, eu prestei em Ribeirão Preto e passei. Só que nessa época eu tinha começado a namorar, estava namorando. E eu estava, assim, já em fase de pensar em casamento. E eu ficar 2 anos em Ribeirão ia ser difícil. Então, o que nós optamos na época? O doutor Francisco Cury
que era o vice-diretor da faculdade, procurou a mim e uma amiga, Cristina, que tínhamos terminado a residência em clínica. Ele queria montar um serviço de terapia intensiva. Então, ele nos estimulou e, na época, nós fomos para São Paulo. Ficamos um tempo no Einstein e outro na Beneficência, e voltamos e criamos aqui a UTI. Criamos esse serviço de terapia intensiva aqui. Prestamos o título de especialista. Então, na época, não existia residência em terapia intensiva. Você fazia um estágio e prestava o título. Quer dizer, quem iniciou a terapia intensiva foi você no hospital de base? Isso, eu com a Cristina Polizelli. Aí eu fiquei na terapia intensiva. Eu estava achando que era terapia nutricional, não? Não, é terapia intensiva. Terapia intensiva. Aí fiquei mais ou menos quase 3 anos na terapia intensiva. Nessa época, então, eu me casei, tive filho. E logo que eu tive filho, e assim, foi uma época em que eu não consegui mais trabalhar na terapia intensiva. Me causava muito conflito, muita ansiedade. Então, na época, o Dr. Liberato, outras pessoas me aconselharam. Eu passei a fazer gestão no ambulatório. Então, o Dr. Liberato, ele quis que eu ficasse no ambulatório, na parte de chefe do ambulatório. E eu comecei a fazer esse trabalho em clínica geral. Então, voltei a dar aula para alunos de 3º e 4º ano. E fazia alguns ambulatórios de clínica. Gislane, você lembra onde foi que começou a terapia intensiva? Qual foi o andar do hospital? Porque no hoje 5º andar. No 5º andar. Então, é onde é hoje a UTI de pós-operatório, a UPO. Certo. Então, lá era menor. Eram 8 leitos, não tinha outra sala, por exemplo, não tinha uma sala de conforto, só tinha os 8 leitos, era uma UTI com 8 leitos, e a gente ficava o dia inteiro, e a gente ficava de noite, fim de semana. Foi muito bom, assim, foi uma experiência muito boa para mim e para a Cristina. A Cristina continuou depois de um tempo, aí ela se mudou para a Americana, e a doutora Suzana Lobo, que então fez também a mesma coisa, foi para o Einstein, foi para a Beneficência, voltou e continua até hoje muito bem. Bem, doutora Gislane, ela não vem de uma família médica, mas ela é casada com o médico, o professor Jorge Fares, e tem 2 filhas, ambas médicas. Então, Gislane, eu gostaria de saber de você o seguinte: eu tenho um amigo que ele disse que eu não tenho filho médico porque eu fui muito democrático. Ele disse que quando o filho dele nasceu, ele falava no ouvido: você vai ser urologista. Foi assim com vocês, mas você vai responder no próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com presença aqui da professora Gislane Fusco Fares. E ela não veio tradicionalmente de uma família médica, ela fez medicina a pedido do pai, hoje tornou-se essa grande profissional, adora o que faz
e tem 2 filhas médicas. E foi de livre e espontânea pressão ou naturalmente tuas filhas? Então, aí a mais velha, a Aline, ela desde pequena falava que... Primeiro ela falou que ia ser veterinária e logo depois falou que ia ser médica e nunca teve dúvidas e sempre foi, assim, focada nisso, sempre. A Larissa, é a mais nova, ela não pensava em fazer medicina. Eu me lembro que no 3º colegial, ela queria fazer nutrição. E ela até prestou vestibular para nutrição, passou numa faculdade federal. Porém, o pai dela desaconselhou. Desaconselhou e aí várias outras pessoas conversaram com ela. Então, ela preferiu fazer um ano de cursinho, pensar melhor. E depois, ela acabou prestando medicina. Então, acabou fazendo medicina também. E hoje ela é psiquiatra e adora o que faz. Ela se encontrou, gostou muito. Está muito feliz, né? Muito Nós sabemos feliz, disso. ela está muito feliz. E a Aline? A Aline fez oncologia, né? Fez clínica médica, depois oncologia, e agora está no Canadá. Está adorando a parte de pesquisa, que lá ela está tendo mais oportunidade. E, então, realmente, para nós foi muito bom. Foi uma escolha das duas, assim... Elas estão muito felizes. Com muita segurança e muita consciência. Gislaine, você além de ter essa atuação como docente, você também tem uma atuação na gestão do hospital. O hospital de base, as pessoas sabem, vive com muito sacrifício, né, porque é uma instituição gigantesca, não é, onde temos 1000 leitos. Só para a pessoa ter uma ideia, 1000 leitos, imagine se cada acompanhante desse tiver cada paciente um acompanhante. E o hospital tem que prover tudo isso e tem que gerir como sempre teve a gestão, pensando realmente em custo. Você está tendo uma função agora importante na nossa instituição, que é o gerenciamento da cozinha. Você pode adiantar para a gente alguma coisa? Que é que impactou, que é ser sincero disso? Então, assim, há muitos anos, eu tenho a parte de faturamento que eu sempre me envolvi, que eu sempre... Faz uns 25 anos, né? Desde o faturamento das contas, de IH, de auditorias, contas do SUS. Agora, recentemente, de um ano para cá, eu passei a fazer a gestão da cozinha também. O hospital que oferece muitas refeições, né? O almoço, por exemplo, são 3.500 e o jantar é um pouco menos. Então, assim, é muitas refeições mesmo por dia. Então, são números muito grandes. Então, eram coisas chocantes, assim, no que vinha do custo da cozinha. Então, nós começamos a atuar, por exemplo, na parte financeira, né, de tentar reduzir custos. Então, o que nós vimos? Que a padaria gastava 60 mil reais por mês, mais ou menos, que era o que a gente gastava de padaria, isso nos últimos 12 meses. Então, fomos ver o que a gente precisaria para montar uma padaria. Vimos que era simples, né, aparelhagem simples, 1 ou 2 funcionários, um podia ser um auxiliar de padeiro e outro padeiro, não precisava ter todos os dias, porque tem pão de leite, por exemplo, no domingo podemos não ter funcionário, que no sábado faz o pão de leite, não precisava ter pão de sal todos os dias. Então vimos que era uma coisa que daríamos para fazer e que isso ia economizar bastante, e foi mesmo. Então nós tivemos uma economia de mais de 50%, com a criação da padaria própria, além da qualidade ser melhor, porque o pão fica prontinho, e isso, várias sobremesas, então foi uma coisa que deu muito certo. Outra coisa que nós vimos que eram números grandes também, que gastava muito, eram com material descartável, que eram as marmitas descartáveis. Então, ia a marmita descartável para todos os pacientes da UTI, para todos os pacientes do SUS, todos os andares, para a emergência. Então, aos poucos, nós começamos com os andares. Os andares, então, compramos máquina de lavar, mais copeira. Então fomos fazendo essa mudança e hoje em dia nós estamos no finalzinho, só num pouquinho da emergência que ainda tem o prato descartável, porque nós não tivemos ainda pessoas que possam fazer essa operacionalização lá na emergência, mas vai terminar também. A ideia é desaparecer com plástico do hospital, por exemplo? Juntamente com o mundo todo, né, nessa questão de sustentabilidade, a gente tem tirado os funcionários, já tem diversos projetos, setor de faturamento, por exemplo, tiramos o copo de plástico, agora é copo permanente.
Estamos fazendo um projeto em outro setor com um copo que o funcionário que vai levar ou cuidar do seu copo, além de divulgar e pedir para vários funcionários levarem a sua garrafinha, se preferir sempre ter água gelada. Então, nós pedimos uma consultoria, um pessoal de São Carlos, e que deram diversas ideias onde comprar tudo que não for de plástico. Tá. Hoje você tem outra função, as pessoas não sabem, não é? Porque todos os hospitais, principalmente o nosso hospital, que é um hospital escola, a gente revê, por exemplo, óbitos, revê prontuário, né? A minha unidade, nós temos uma reunião toda sexta-feira, onde nós discutimos os casos que foram óbito. É preciso sempre estar revendo. E você tem uma função, você poderia falar um pouco dessa função? Então, nós trabalhamos com essa revisão de óbitos há muitos anos. Isso é muito importante, porque através dessa revisão do óbito, a gente pode chegar em processos e modificar processos. Então, desde que tenha algum relacionamento do óbito, ou com material, ou com procedimento, ou com função, ou com queda de paciente, com qualquer coisa que tenha acontecido, então a gente revê essa maneira para rever os nossos processos, os nossos protocolos. Então é muito importante porque no fim é uma supervisão do hospital como um todo para ver se os processos, que são as maneiras de fazer, né? Então a maneira de passar uma sonda vesical, a maneira de passar uma sonda nasentérica, a maneira de pegar uma veia, ou de funcionar um acesso central, ou de passar um balão. Na realidade, todos os procedimentos, se estão relacionados com o óbito, a gente discute e avalia a necessidade de ter uma reciclagem do funcionário ou de rever o processo mesmo em si. Resulta em uma intervenção para melhoria. Uma intervenção. É esse o objetivo da comissão, é sempre educativo, conversar com as equipes, se está tendo muita complicação, porque as complicações existem. Como você sabe, todos os procedimentos médicos têm as complicações previstas. Se essas complicações estão acima do que é previsto em trabalho científico, nós temos que intervir, discutir e falar com a equipe. E é isso que a gente faz, esse tipo de trabalho. E o médico tem que explicar para o paciente quais são as possibilidades, as complicações, porque hoje nós não temos autonomia do doente. Né? Então o doente tem que saber se ele deseja correr esse risco ou não, inclusive risco de óbito. Né? Isto é obrigatório discutir com os seus doentes. Isso é o consentimento informado. Então, toda vez que um paciente vai se submeter a uma internação, qualquer procedimento, uma endoscopia, qualquer coisa invasiva, que a gente chama de invasivo, ele tem que saber dos riscos e tem que aprovar e tem que assinar e dar o ok, que ele está sabendo dos riscos. Bem, Gislaine, nós vamos para um pequeno intervalo. Eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. Que você explicasse para a nossa população o que é pielonefrite e qual a consequência dessa doença. Nós vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto.
Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença da professora Gislane Fares. E ficou uma pergunta no ar no bloco anterior, o que é pielonefrite? Explica pra gente, por favor. Então, quando o indivíduo, né, tem sintomas urinários, é importante que ele saiba diferenciar, até para ele não ser pego de surpresa numa doença mais grave que é a pielonefrite. Então, o paciente pode ter uma cistite, cujos sintomas urinários são sintomas baixos, né? Então, dor no baixo ventre, dor para urinar e urinar de pouquinho, de pinguinho. Então, esses são sintomas urinários de doença, de uma infecção urinária do trato baixo. A pielonefrite é uma infecção urinária quando o rim está comprometido. Então, se o paciente começou a ter essa queixa urinária baixa, dali 2 dias, começou a ter uma dor do lado, isso vai subindo essa dor, do lado direito ou do lado esquerdo, lateralmente, indo para as costas. Então, isso mostra que teve uma evolução da doença e que a pessoa pode estar com uma infecção, não mais só na bexiga, que seria a cistite, como está com uma infecção nos rins, que seria a pielonefrite. A pielonefrite, na maior parte dos casos, tem febre. Então, sintoma urinário com febre não é para ficar esperando nada, tem que ir ao médico, porque pode ser pielonefrite. E a pielonefrite é uma doença grave. Por que ela é grave? Porque ela evolui para septicemia, uma rapidez, tá? Que varia de algumas horas a alguns dias, né? Cada pessoa responde de uma maneira a uma infecção. Mas tem risco de ser uma evolução rápida para septicemia. E septicemia, então, é uma doença que é uma infecção que acomete o corpo todo e que pode evoluir para óbito. Então, o que a pessoa tem que saber sempre? Se aquilo que ela está sentindo, aquela dificuldade, aquele desconforto para urinar, não tem febre, a pessoa está sentindo bem, está comendo bem, estado geral bom, é sintoma de cistite. Vai na UPA, lógico, procura o médico, mas é um sintoma que está dentro do controle. Agora, deu febre, dor nas costas, com ou sem esse sintoma urinário, tem que procurar serviço médico. Por quê? Porque há uma doença que, se acometendo o rim, pode acometer o corpo, assim, a parte do sangue, né, disseminada pelo sangue, e ter essa infecção que é a septicemia, ou sepsis, né? Que aí o tratamento tem que ser intra-hospitalar o mais precoce possível. Olha, essa informação é importantíssima, né? Na hora de começar com sintoma, urinando, ardendo, vai logo para o médico, porque essa infecção que está na urina, como o professor Gislane explicou muito bem, ela sobe para o rim, do rim toma o corpo todo e vai ficando mais complicada, com a chance de óbito muito grande. Hoje, Gislane, obrigatoriamente, o ideal é que um doente desse não vá se automedicar, vá comprar remédio, ele tem que... Ele não pode se automedicar, senão ele atrapalha. Por exemplo, se ele começar a tomar antibiótico, deu febre, ele vai numa farmácia, consegue um antibiótico por conta dele ou do farmacêutico da farmácia. Se esse antibiótico hoje, eu não vou comentar nomes, mas o mais usado nas farmácias, ele já está apresentando 30% de resistência. Então, se ele começar a tomar esse antibiótico não for eficaz na infecção, ele perde a chance de ter a bactéria identificada na cultura, porque isso aí depois atrapalha a cultura dele, que é um exame que tem que ser feito obrigatoriamente na suspeita de pielonefrite, tem que fazer a cultura da urina. Então, se ele começa a tomar um remédio antes, porque ele acha que vai dar certo, porque ele não quer ir no médico, por vários motivos, então ele vai atrapalhar muito a sequência do tratamento. Explica o que é essa resistência. 30% tem resistência. 30% tem resistência. Quer dizer, vai tomar aquele remédio e aquele remédio não vai fazer nada, não vai tratar em absoluto a infecção dele. É como se ele não estivesse tomando um antibiótico. Então, é um problema grande esse da resistência que a gente está tendo. E a gente tem esse problema da resistência muito por conta das pessoas tomarem indiscriminadamente o antibiótico. Então, isso que ao longo do tempo ajudou a desenvolver a resistência que a gente tem hoje e atrapalha muito o tratamento. Graças a Deus melhorou muito, porque hoje teoricamente, ninguém vai comprar antibiótico sem uma receita médica, não é? Porque no passado era muito comum. Hoje, tem algum fator que piora muito a pielonefrite? Por exemplo, se o paciente for diabético, ele
Todos os pacientes que têm comorbidades, né? Então, se ele for idoso, se for diabético, se tiver doenças outras, essas doenças sempre colocam o paciente mais numa observação maior, porque ele já tem uma... Então, o diabetes em si é uma doença que em todas as situações o médico vai estar sempre preocupado mais, tem que ficar mais cuidando da hidratação, cuidando desse paciente, às vezes hospitalizando mais precocemente, porque o diabetes ele já apresenta algumas complicações da própria doença. Então, o paciente com dengue e com diabetes, ele já entra na classificação B, né, só por ser diabético. Ele é olhado com muito mais cuidado quando ele tem diabetes ou outras comorbidades, doença pulmonar obstrutiva crônica, quando é gestante. Então já tem que ser olhado com mais carinho, mais de perto. Ô, Gislene, você tocou aí num assunto importante que é a dengue, né? Nós estamos passando por essa epidemia de dengue. O que é que você pode alertar para o paciente que ele está suspeitando que ele tem dengue e que ele pode estar tendo um daqueles sinais de gravidade, de alerta? O que é que você pode orientar os doentes? Então, é importante todos que tiverem com uma suspeita de dengue. Então, o que é a suspeita de dengue? É um paciente que pode ou não ter febre, mas muitas vezes tem febre. Ele tem prostração, ele tem cansaço, ele tem dor retroauricular, ele tem dor no corpo todo. Ele pode ter vômitos, ele pode ter enjoo, ele pode ter diarreia. Então, são os sintomas da doença da dengue. A dengue hoje ela se classifica em A, B, C, D. Então, A e B são os doentes que vão tratar ambulatorialmente. O A é esse doente que nós falamos, que tem a suspeita, é um paciente rígido, que não tem nenhuma doença, tem a suspeita da dengue, e que você pode fazer um exame nele, não obrigatoriamente nesse momento. O B já é o paciente que tem a suspeita de dengue e tem essas comorbidades, e se não tiver a comorbidade, tem a prova do laço positivo. Então, você vai fazer um hemograma naquele momento. Se não tiver nenhuma alteração no hemograma, não tiver com a concentração do hematócrito, que a gente chama, que é um dado do hemograma, não tiver com plaquetopenia muito importante, se ele não tiver com nada disso, ele vai ser orientado à hidratação via oral e ele vai voltar. Os pacientes com dengue sempre vão estar voltando se não estiverem internados. Eles têm que... A prefeitura mudou, montou nas UPAs atendimentos próprios para paciente com dengue, ele não vai ficar esperando. Os convênios também, eles têm montado um esquema para atender rapidamente esses pacientes. Então, eles são avaliados pelo médico, são solicitados os exames que eles precisam e ele é hidratado lá ou encaminhado para um hospital. Então, não pode ficar em casa esperando piorar. Tem que ser avaliado. E quais são os sinais de alerta, né? Que é muito importante toda a população saber. É quando você tem hipotensão postural. O que é hipotensão postural? É quando você fica de pé e fica tonto, não consegue se manter de pé. Aí você vai ver a pressão, sentado está uma pressão, vamos supor que 12/8 sentado. Ficou de pé um pouquinho, mediu a pressão de novo, essa pressão caiu. Está com 10/7, 10/6, então se caiu mais de 20 milímetros da sistólica ou 10 da diastólica, a gente já tem a hipotensão postural. Qual que é o risco? É de dar um outro sinal de alarme, que é a lipotímia, que é quando a pessoa cai. Então, a pessoa com dengue, ela pode ter essas quedas, é um tipo de um desmaio sem perder a consciência, pode ter hipotensão postural, uma dor abdominal importante. Então, a pessoa com suspeita de dengue, muita dor abdominal, tem que procurar o serviço médico, porque esse é um sinal de alarme. Outro sinal de alarme são vômitos persistentes. Então, a pessoa vomita, não consegue hidratar. Então, outro sinal de alarme. Então, é isso. Tem que estar sempre na mente e sangramentos, né? Os sangramentos, todos eles são sinal de alarme. Então, a mulher que já está na menopausa, começa a menstruar na suspeita de dengue, a pessoa que sangra muito ou pouco a gengiva, tá? Sinal de sangramento nas fezes, que é bastante comum. O paciente suspeita de dengue queixa de apresentar sangramento nas fezes. Então, são os sinais de alarme. Não é obrigatório internar? Não. É obrigatório procurar um serviço médico, vai ser avaliado, hidratado. Lá tem a expansão volêmica que eles fazem, tem protocolo, mas já está encaixado no C. Então, A, B é mais simples. Sinais de alarme é o tipo C.
tem que ser hidratado, tem que fazer uma expensão volêmica e acompanhar o caso. E o D, que é quando o paciente está em choque. Aí então o paciente que está mal, ele tem a perfusão ruim, então você olha o dedo dele, está com cianose, extremidade fria, pressão baixa. Então esse é o choque, que é o D, que é o mais grave. Ô, Gislene, quem está nos assistindo agora, que está começando a ter esse sintoma, esse mal-estar, aquele sintoma de gripal, tem algum remédio que ele não deve tomar? Sempre que ele estiver nessa fase de epidemia de dengue, ele não deve tomar nenhum anti-inflamatório. Então, ele tem que continuar tomando os medicamentos habituais dele. Se ele toma remédio para diabetes, se ele toma... Inclusive, o remédio da pressão, às vezes, se ele sentir essa hipotensão, ele tem que procurar o seu médico para rever a dose na época da dengue. Mas os outros remédios que ele estiver tomando, todos têm que continuar tomando, exceto anti-inflamatório. Então, ó, aspirina, diclofenaco, porque às vezes não está muito claro para as pessoas o que é o anti-inflamatório. E a pessoa toma aspirina de rotina, porque é coronariopata. Então, tem que suspender a aspirina e tem que suspender qualquer outro diclofenaco, nimesulide, qualquer anti-inflamatório. Gislene, nós estamos chegando no final do programa. Deixe uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Bem, estejam muito atentos, né, a qualquer sintoma. É importante vocês saberem quando procurar um médico, quando esperar um pouquinho, tá? Então, nesse tipo de doença que nós estamos falando, da doença da dengue, se tiver sob controle, está sentindo uma prostração, cansaço, mas está bem, o apetite bom, pode ir no outro dia procurar um médico. Porém, se tiver algum sinal de alarme, febre, principalmente as doenças febris, elas preocupam muito, tanto o médico quanto o paciente, então tem que estar muito atento de procurar um médico assim que sentir que, além da febre, não está se sentindo tão bem quanto antes. Bem, obrigado, professora Gislene, por essas informações essencialmente importantes para a população. Paz e saúde a todos, até a próxima semana.